superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho é belíssimo. Nós vemos Jesus, Deus, feito homem, que deseja ser conhecido. Nós vemos na pergunta que ele faz aos discípulos: O que dizem os homens de mim? Cada um falava uma coisa sem pé nem cabeça, porque não conheciam, porque viam Jesus de longe, porque julgavam sem conhecer. E Jesus pergunta: E vocês? E vocês que conhecem, e vocês que estão comigo todo o tempo, quem eu sou para vocês? É justamente aqui que nós devemos entender. Nós só podemos conhecer alguém de fato se nos dispusermos a estar com essa pessoa, a ouvir, a entender, a compreender a maneira de ser, a maneira de agir, a maneira de comportar. Caso contrário, é somente julgamento, preconceito, fofoca, maledicência, sei lá mais o que. Nós só de fato conheceremos Cristo se nos dispusermos a estar com Ele. Esse é o convite da nossa fé. Não é somente lei, não é somente mandamento, não é somente pode isso, não pode aquilo. A nossa fé é baseada no conhecimento. Conhecermos Cristo, caminharmos junto dele, para que cada vez mais compreendermos quem de fato Jesus é. E nessa caminhada, pedirmos cada vez mais que Jesus, pelo Espírito, nos ensine a pensar como Deus e não como os homens. Jesus nos ensina que o seu caminho era o caminho do Calvário, da cruz, do sofrimento, da rejeição, para depois abraçar a vida, a ressurreição. Pedro não entende. Humanamente falando, é um caminho louco, é um caminho inaceitável. Mas Jesus nos ensina a pensar como Deus, não como os homens. Que nós também, irmãos, envolvidos pelo Espírito Santo, que nos ensina o verdadeiro caminho da vida, como diz São João da Cruz, o caminho que sobe o Monte Carmelo, que nós possamos, inundados pela sabedoria do Espírito, nos deixar conduzir, não como as leis humanas,
não como os prazeres humanos, mas segundo Deus. Ó Senhor, hoje nós nos colocamos em Tua presença, pedindo a graça de Te conhecê-lo, não por ouvir falar, não de longe, não à distância, mas próximos. Que possamos ser Teus seguidores, para cada dia mais conhecermos as Tuas palavras, conhecermos a Tua presença, o Teu comportamento, a alegria de estarmos com o Senhor. E nessa presença possamos cada vez mais compreendermos o pensamento de Deus, para assim deixarmos o pensamento humano que só visa o prazer, o lucro, o próprio benefício, para que os pensamentos celestes inundem o nosso coração e nos ensine a viver cada dia em Tua presença. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.